Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje vou-te mostrar como calcular três indicadores financeiros bastante populares em análise técnica. A média móvel simples, a média móvel exponencial e também o Relative Strength Index, ou em português o índice de força relativa. Esta segunda métrica permite medir a dimensão das variações de preço de um dado ativo e assim indiciar inversões na tendência do preço. Nos próximos episódios irei mostrar como utilizar estes indicadores para saber quando comprar e quando vender uma dada ação e assim criar uma estratégia de investimento com o Python. Mas antes é importante perceber como calcular estes indicadores e é isso que vamos ver neste vídeo. Se estás a gostar da série, não te esqueças de deixar um like, subscrever se ainda não és inscrito e ativa também as notificações para não perderes nenhum episódio. Vamos então para o vídeo. Vamos começar então pelas médias móveis. Em primeiro lugar, vou fazer só o pip install upgrade do matplotlib, ok? E vou também fazer o pip install do yfinance. Vou instalar, só para fazer upgrade, no caso eu já tinha corrido este código, por isso aparece aqui que o requisito já foi satisfeito, mas se for a vossa primeira vez vão ter de instalar. Vou usar estes packages, o primeiro para a representação gráfica e o segundo para extrair os dados que vamos usar. Tenho também noutros vídeos a explicar em maior detalhe como utilizar cada um destes packages, por isso deixo os links na descrição e vou também deixar o card para acederem à playlist com os restantes episódios desta série. Bom, tendo instalado, posso então importar as livrarias. Vou importar o yfinance, vou importar o matplotlib.pyplot, ok? SPLT, e vou também importar matplotlib import style, ok? Isto aqui para fazer então a personalização dos nossos gráficos, também mostrei em vídeos anteriores. Para fazer o download da data ou dos dados, já sabemos, é relativamente simples. Download, aqui colocamos o ticker ou o símbolo do nosso ativo, da nossa ação, e aqui colocamos o período, no caso, vou optar por janeiro, 1 de janeiro, e depois o período final, no caso, 2020, e vou colocar aqui dezembro, ok? Obviamente que não vai ter informação até este período, mas vai-me retirar tudo até o dia mais atual. E depois posso-vos mostrar aqui o output para vermos se está tudo ok. Ok, temos aqui a informação do open, do high, do low, do close, etc. E podemos então avançar. Já temos então agora os nossos dados. Como é que nós podemos fazer então ou criar estas médias móveis? Em primeiro lugar, vou então criar uma média móvel simples. Por isso, média móvel simples. Ok? Como é que se cria isso? É relativamente fácil, fazendo uso do pandas, ok? Por isso, input, data, underscore data, e basicamente aquilo que eu quero fazer é, vou gravar aqui, vou pôr SMA, ou Simple Moving Average, vai ser igual, aqui vai ser igual ao input data, e vou usar aqui o adjusted close, ok? Já tem em consideração então os dividendos e etc, qualquer ação que possa influenciar a cotação, ok? Já está a ser tida em consideração e por isso vou usar aqui para calcular então esta média vou usar a função rolling, ok? Que vai nos permitir calcular então estas médias móveis. E que informação e que parâmetro é que eu tenho de introduzir? Basta-me introduzir a janela ou o período que eu quero considerar para o cálculo. No caso, vamos assumir que são 14 dias, por exemplo. Quero uma média móvel de 14 dias. Então posso simplesmente fazer este rolling e depois vou chamar a função, o método min, ou seja, média. E se eu fizer o head novamente, podemos ver o resultado. Aliás, vou usar o tail, que será mais simples, para vermos o resultado. Ou seja, o tail, no caso, vai-me buscar as últimas 5 linhas do meu data frame, enquanto o head vai-me buscar as primeiras 5. Por isso, podemos ver que já temos aqui esta nova coluna, SMA, ou Simple Moving Average, com os nossos valores, que na prática é considerando para cada um, por exemplo, na posição 216, vamos considerar os 14 valores anteriores do Adjusted Close e faço a média desses valores. E vou
mexendo, digamos assim, movimentando esta janela de 14 dias para calcular os valores seguintes. Uma coisa também que eu gostava de mostrar é que, para tornarmos isto de certa forma mais flexível, podemos, por exemplo, se quisermos calcular médias móveis, que no caso eu quero fazer essa representação, médias móveis com diferentes períodos, diferentes janelas. Neste caso vou colocar, por exemplo, aqui uma variável window, e aquilo que eu posso fazer é simplesmente adicionar aqui a variável window, ok? E depois, aqui em vez de colocar um valor fixo, coloco esta minha variável, ok? E por isso ele aqui agora vai-me calcular uma média móvel, um SMA de 10 dias. E por exemplo, se eu quisesse 40 dias, vamos assumir, ok? Ele adiciona-me aqui mais uma coluna com 40 dias, ok? Agora, passo seguinte, média móvel exponencial. Qual é a grande diferença entre estes dois métodos? Exponencial. A grande diferença é que a média móvel exponencial vai dar mais peso às observações mais recentes. É a grande diferença aqui face à média móvel simples, que cada uma das 14 observações, dependendo da nossa janela, vão ter todas o mesmo peso na média. E pode ser interessante termos estes diferentes fatores e mesmo para determinar alguns momentos de compra ou venda e para esta análise técnica, muitas vezes tanto pode ser usada a média móvel simples como a média móvel exponencial. Pronto, também quero aqui apresentar, de certa forma, depois dá a flexibilidade de escolhermos a que pretendermos. E aqui eu vou começar já por esta lógica então de colocar na minha variável a janela que eu pretendo e como é que eu calculo a minha média móvel exponencial. Isto também é relativamente simples, fazendo uso do Pandas Data Frame, ok? Por isso, Exponential Moving Average, ok? E aqui vou colocar Window. E depois vou selecionar mais uma vez a minha coluna, que no caso é o Adjusted Close, e vou, agora em vez de usar a função Rolling, vou usar a função EWM, ok? Exponential Weighted Moving Average. E no caso, como é que que parâmetros é que eu tenho que colocar? Isto podemos variar estes pesos e existe, esta função permite manipular e fazer uma maior personalização, se quisermos dar mais peso, ou o fator, digamos assim, de suavização pode ser alterado, mas neste caso vou apenas fazer uso deste parâmetro, ou apenas vou dar o input deste parâmetro, que é o span, e no caso este span vai ser equivalente à minha janela. Por isso, ou seja, se for 10 dias ou 20 dias, dependendo do período que eu quero. E, mais uma vez, vou chamar a minha função min ou de média. E agora, se eu vos apresentar aqui o resultado, fazendo com o tail, fazendo uso do tail, podemos ver então que temos aqui Exponential Moving Average e aqui com um período de 10. Se eu quiser, também posso criar aqui Exponential Moving Average com 40 períodos, ok? Neste caso estou a usar dias, vou usar aqui com 40 períodos, ok? Agora, podemos avançar então para a representação gráfica e ver então visualmente quais é que podem ser as diferenças entre a média móvel simples e a média móvel exponencial, assim como o que é que está a impactar usarmos diferentes períodos. Como é que nós podemos fazer esta representação gráfica? Eu aqui vou usar mais uma vez o Matplotlib, ok? Em primeiro lugar, por isso, representação gráfica, ok? Por isso, vou alterar o estilo, vou usar aqui um estilo diferente. Mostrei em episódios anteriores como é que funcionavam estas folhas de estilo. Podem consultar os outros episódios se quiserem ver em maior detalhe, assim como estes parâmetros, ok? 7 parâmetros. Por isso, PLT, RC, params, figure. Aqui vou identificar o tamanho da figura, ok? Por isso, vou colocar 8 por 6. Vou também colocar os DPI, digamos assim, ou neste caso vai-me permitir ter uma figura com maior qualidade no que toca ao número de pixels que vão ser considerados na imagem, no gráfico. E depois posso também alterar, por exemplo, o tamanho da minha letra, ok?
Como é que eu posso fazer isto? Posso ter aqui um dicionário, ok? Fonte, em que aqui vai ser o font.size e depois é só especificar o tamanho da minha letra, que no caso vou considerar 12. Ok, e posso correr e já fiz update então dos meus parâmetros. Agora, aquilo que eu vou fazer é então criar a figura. Tal como vimos nos episódios anteriores, para criar o meu gráfico vou então usar a metodologia por objetos, ou a abordagem por objetos, fig e o AX, que vai ser o meu gráfico, e vou adicionar então agora a minha série temporal. Por isso, no meu gráfico AX vou fazer o plot. Em primeiro lugar, vou especificar o meu eixo de X, que no caso vai ser a data, ok? E depois vou especificar também o meu eixo do Y. No caso, aquilo que eu pretendo vai ser o Adjusted Close. E depois vou adicionar também um label associado, ok? No caso, MSFT, porque é informação da Microsoft. Agora, para facilitar, vou copiar este código. E aqui o que é que eu quero representar? Vou querer representar a minha média móvel simples de 10 dias. Ok? Eu posso colocar aqui também, para depois conseguir ver a diferença. Ups. E posso, por exemplo, também representar a minha média móvel exponencial, neste caso, também para 10 períodos. Sendo que cada um destes períodos estou a considerar que são 10 dias. Ok? Plot. Pronto. E agora correndo, já temos aqui o nosso gráfico com toda a informação. Ok? Nós também agora podemos ver que aqui este eixo fica sobreposto, os stickers ficam sobrepostos, por isso podemos fazer aqui alguns ajustes para tornar este gráfico mais bonito e mais perceptível. E por isso, como é que nós podemos fazer isso? Bastante simples. Em primeiro lugar, podemos formatar, então. Formatar. Como é que podemos formatar? Vou começar por formatar o eixo do Y, para colocar Set Major Formatter, ok? E aquilo que eu vou fazer é usar aqui uma string que vai permitir formatar o meu gráfico. Isto que me vai permitir fazer é adicionar o símbolo do dólar no eixo do Y, ok? Para ser mais fácil a leitura, percebemos que estamos a falar da cotação de uma ação. Vou também adicionar um título, set title, ok? Média móvel simples e exponencial, ok? E posso também adicionar o quê? A legenda, que no caso refere-se a estes labels, ok? E eu, neste caso, vou especificar onde é que quero colocar a localização da legenda. Vou especificar que quero colocar no canto inferior direito, ok? Lower right. E agora, o que é que eu posso fazer? Posso também colocar ou ajustar o meu eixo do X, que tínhamos aquela sobreposição. E aquilo que eu posso fazer é então usar esta função que me vai permitir fazer então a rotação do eixo do X e ter uma visualização mais limpa, digamos assim, da informação. Correndo. Podemos ver agora como é que fica o nosso output. Temos aqui a nossa legenda e temos aqui a nossa média móvel exponencial. E podemos ver então que a exponencial é verde e a simples vai ser a laranja. E podemos ver aqui o quê? Por exemplo, neste caso, que a exponencial reage muito mais depressa do que a média móvel simples. Isto porquê? Porque quando houve esta queda, os meus pontos mais recentes, não é, começaram a ter mais peso na exponencial e por isso ela reage mais depressa às variações mais recentes, por causa deste fator de dar mais importância, mais uma vez, às observações mais recentes. Ok. Penso que ficou claro. Vamos então avançar agora para o próximo indicador, que é o Relative Strength Index. Um outro indicador bastante popular e que também gostava de mostrar como é que se calcula é o RSI, ou Índice de Força Relativa em português. E aquilo que faz o RSI acaba por ser medir a relação entre as subidas e descidas de preço e depois é um indicador que acaba por ser normalizado entre 0 e 100. Ok? Eu vou mostrar aqui a forma para tentarmos perceber o que é que está por trás deste indicador. Aqui podemos ver que é a fórmula do cálculo
e depois isto aqui para a primeira etapa, depois vou especificar isto em mais detalhe. Para a etapa seguinte vamos ter aqui já uma média ponderada, mas é relativamente simples. Este aqui, o que é que nos permite interpretar, o que é que nos indica este fator RSI? Podemos ver aqui que o average gain ou average loss está associado aos dias em que houve um fecho positivo ou um fecho negativo, ok? Por isso, se tivermos um ganho naquele dia ou uma perda. E podemos ver aqui o que é que acontece. Este average gain, o que nos vai indicar é que, à medida que vai aumentando os dias de fecho positivo, ou mesmo a dimensão destes fechos, maior será esta média. E quanto maior for esta média, este rácio acaba por ser inferior e por isso o meu indicador vai aumentar, ok? No inverso, se eu tiver muitos períodos de perda, ou muitos períodos e também uma dimensão, quanto maior for a dimensão dessas perdas, mais baixo será esta minha média. E sendo esta minha média mais baixa, significa então que este rácio vai aumentar. Aumentando este rácio significa que o RSI, o meu indicador, vai descer. Por isso, podemos ter, conforme temos muitos períodos de ganho, muitos períodos de perda, ou mesmo dimensões muito grandes destes períodos, o meu indicador pode subir ou pode descer. Em maior detalhe, vou mostrar aqui no Excel, penso que possa facilitar a percepção de como é que se pode calcular este indicador. Nós começamos aqui vemos aqui que temos a coluna da data, aqui a coluna de fecho, ou o valor de fecho, ok? De um dado ativo, de uma dada ação. E podemos ver que temos aqui a variação. A variação é simplesmente a diferença entre dois períodos consecutivos, ok? Podemos ver aqui, e conforme se é positivo ou negativo, então conseguimos ver se houve um ganho ou uma perda, face ao período anterior. Depois temos aqui o ganho, ou seja, temos aqui esta diferença e depois separo aqui entre ganho e perda, ok? Conforme o valor nesta coluna de variação, que é este change. Por exemplo, aqui podemos ver que temos 0,41 porque tivemos um período, ou seja, do dia 3 para o 4 houve um ganho, por isso vai aparecer aqui um valor de 0,41, que é esta variação. No caso de haver uma perda, vai ser atribuída a esta coluna das perdas. E isto é relativamente simples. Se não houver, no caso, há duas opções. Se houver um ganho, por exemplo, nesta coluna, se houver um ganho, então vou colocar o valor de ganho. Se não tiver ocorrido um ganho, no caso uma perda, então vou colocar 0, ok? E podemos ver aqui estes diferentes valores. Depois, aquilo que eu vou calcular vai ser a média do ganho, ok? Nós podemos ver aqui que no caso estão a ser considerados 14 períodos, podem ser considerados mais períodos. No caso, o exemplo que eu vou aplicar no Python vai ser também com 14 períodos, ok? Por isso, calculamos a média dos 14 períodos referente ao ganho e a mesma lógica para a perda, ok? Depois tem aqui só um pequeno detalhe, que é a forma como nós calculamos a média do ganho e a média da perda nos períodos a seguir ao primeiro, digamos assim. Nós podemos ver aqui que este cálculo já vai ser ponderado. Aquilo que eu vou fazer é considerar apenas, neste caso eu tenho 14, estou a considerar um período de 14 dias, por isso vai ter um peso de 13 a média anterior e depois um peso de 1 o ganho referente a este dia. Ok? E vai ser assim que eu vou calcular todos os restantes períodos. A mesma lógica se aplica para as perdas. O RS, que é o primeiro indicador antes de calcular o RSI, vai ser o rácio, então, entre os meus ganhos a dividir pelas minhas perdas, que era este valor que aparecia aqui. Este rácio, ok? Depois, para calcular o RSI, basta então fazer aplicar esta fórmula que é 100 menos 100 a dividir por 1 mais o RS, ok? Que era aquilo que já víamos aqui neste exemplo. E por isso, este cálculo, que aqui está em diferentes etapas também, é aquilo que eu quero mostrar como é que nós podemos calcular no Python. E voltando aqui ao nosso script. Obviamente que isto aqui eu só estou a explicar de uma forma muito generalizada como é que funciona e qual é que é a intuição por trás deste indicador, que depois poderá ser usado, e isso vou usar também em episódios anteriores, para identificar alturas em que podemos comprar ou vender ações, dependendo dos valores deste indicador. E
o objetivo de usar este indicador é essencialmente para mostrar as capacidades do Python de fazermos este tipo de cálculos e, se quiserem, obviamente, maior detalhe técnico do que é que significa em termos financeiros, o que é que significa este indicador e precisarem de uma explicação mais detalhada, eu vou deixar também os links na descrição de alguns recursos que têm mais extensos sobre este indicador e que, obviamente, vão saber explicar muito melhor do que eu. E por isso, se nós quisermos então calcular este indicador, já vimos qual é que é a lógica que está por trás do cálculo. Como é que podemos fazer isto então? Em primeiro lugar, vou importar aqui o pandas, ok? Import pandas, spd, e depois vou só gravar, fazer uma cópia da minha data que tinha no dataset anterior. Eu vou só fazer aqui uma cópia para uma variável df. Okay. Agora, em primeiro lugar, o que nós vamos precisar de fazer? Calcular a variação. Nós vimos ali no Excel que o primeiro passo, eu até posso colocar aqui, o primeiro passo é calcular a variação. O segundo passo vai ser então identificar, ou seja, separar entre períodos, identificar barra separar entre períodos de ganho e perda, ok? Em terceiro, vou calcular média móvel, ok? Média móvel no caso dos ganhos e perdas, que era aquela média que nós vimos. E aqui é diferente, aqui não vou utilizar a função rolling porque a metodologia de cálculo vimos que era ligeiramente diferente. Vou calcular RS e quinto, calcular RSI. Uma vez definidas as diferentes etapas que teremos de realizar no nosso cálculo, podemos avançar então para a determinação do nosso fator, ou do nosso indicador. A primeira coisa que vou fazer será então calcular a coluna variação, como vimos no Excel. Esta coluna variação, que eu vou chamar change, okay, que era como tínhamos no nosso Excel, vai corresponder à diferença de 2 períodos consecutivos, sendo que será a diferença, neste caso, do valor de fecho. E por isso, vou fazer uso da coluna close deste meu data frame. E como é que eu posso subtrair 2 períodos consecutivos? Fazendo uso do método shift, ok? E depois, dentro deste método shift, aquilo que eu posso identificar é quantos períodos eu quero de diferença, no caso será 1, que são 2 períodos consecutivos. E eu posso mostrar também o meu output para irmos vendo o resultado. Por isso, aqui temos então na coluna change a diferença entre estes 2 períodos consecutivos, depois 0,41 vai ser a diferença entre estes 2 períodos e assim sucessivamente. Okay. Por isso, coluna variação já está calculada. A segunda etapa era então separar entre, na minha coluna variação, posso ter períodos de ganho, posso ter períodos de perda. E a segunda etapa era separar estes 2 valores. Como é que eu vou fazer isso? Vou então criar, primeiro, a minha coluna gain, ou seja, de ganho, e aquilo que eu vou fazer vai ser atribuir ou identificar primeiro as colunas ou as linhas onde a variação é superior a 0. E aqui vou identificar então todas as linhas e ele vai-me retornar sempre que esta condição for true. E isto vai ser o meu filtro, digamos assim, para as colunas, para as linhas, mas eu também vou querer um filtro para as colunas. No caso, quero que ele retorne apenas o change, ok? Ou seja, a coluna da variação. E depois, aquilo que eu vou aplicar vai ser o ABS. Porquê? A variação que nós queremos é em termos absolutos. Como nós vamos separar entre uma coluna de perda e uma coluna de ganho, não precisamos ter aqui o sinal. E por isso, posso correr então e ver que ele me vai selecionar sempre que eu tiver um ganho. Outra coisa que eu também vou querer é, a partir deste segundo período, digamos assim, esta segunda linha, eu quero que ele me apareça aqui zeros, porque quando eu calcular a média eu quero que ele tenha em consideração os zeros. E por isso, vou então ter de substituir, e para isso utilizar o método loco, vou substituir sempre que o ganho for igual a NA. Ou seja, ele vai-me aqui a este meu data frame e vai-me identificar as linhas
que estão em NA e vai retornar como true as que estiverem em NA, como false as restantes. E por isso, colocando este filtro, à semelhança do que fiz na etapa anterior, aqui vou colocar também gain. Ou seja, vou selecionar a coluna gain e aquilo que eu vou dizer é a todas as linhas que tiverem em NA, atribuo-lhes o valor de 0. E podemos ver que foi isso que aconteceu. Na primeira linha, vou querer que ele se mantenha como NA, simplesmente porque quando eu estiver a calcular a média móvel, isto aqui não será 0, esta variação não é 0, simplesmente porque não tem um período anterior. Eu quero que ele comece a calcular a média a partir deste período e por isso vou-lhe ter também manter o NA nesta primeira linha. E isto é relativamente simples, basta selecionar a posição 0 no meu data frame e vou selecionar a coluna que pretendo. E aqui vou usar o NumPy para fazer a atribuição então do NA. E pronto, ok. A mesma lógica se vai aplicar para as perdas, por isso basta-me copiar este código e fazer pequenas alterações. Neste caso será loss de perda e se a alteração for inferior a 0. Na mesma, aplicar o ABS, loss is NA, se estiver NA, então vou-lhes atribuir o 0 e ao primeiro valor vou manter então como no value. E por isso, podemos ver aqui o output. A variação negativa é atribuída aqui à coluna loss, a variação positiva vai ser atribuída a esta coluna gain. Segunda etapa é então calcular a média móvel, ou seja, a média dos ganhos e a média das perdas. Como é que eu posso fazer este cálculo? Isto será relativamente simples, fazer o cálculo deste valor. Em primeiro lugar, nós vimos que havia aqui uma separação entre, e voltando aqui ao Excel, por isso nós já calculamos a variação, calculamos os ganhos, calculamos esta coluna de perdas e agora queremos calcular a média dos ganhos e a média das perdas. Ora, a média dos ganhos, a primeira vai ser uma média simples, ok? Considerando 14 períodos. E a mesma coisa para as perdas. A diferença será a partir da segunda posição, ou da segunda posição, exatamente, que é o cálculo modifica-se. E aqui vou dar, então, multiplicar por 13, neste caso será o tamanho da janela menos 1 vezes a média do período anterior, mais o valor do ganho ou da perda, dependendo se estamos a calcular a média do ganho ou a média da perda, a dividir pelo número de períodos. E por isso vou ter de diferenciar então o cálculo do primeiro e dos restantes valores. Como é que eu posso fazer isso usando o Python? Relativamente simples. Primeiro vou especificar a janela, eu vou considerar 14 períodos, costuma ser o valor mais comum de usar-se, e vou criar a minha coluna média dos ganhos. E como é que eu posso calcular então o primeiro valor? Neste caso eu estou focado em calcular o primeiro valor, window.min. À semelhança daquilo que fiz para calcular a média móvel simples. E agora vou fazer exatamente a mesma coisa para calcular uma nova coluna, que vai ser a média das perdas. E vou usar então, mais uma vez, a função rolling, o tamanho será 14 e depois cálculo da média. Por isso posso correr e vou ter então a minha média. No caso isto aparece NA porque ele só está a considerar 14 períodos, por isso se eu usar o tail para vermos o output, podemos então ver que já temos resultados nesta coluna. Ok, por isso, aqui isto vai complicar agora um pouco mais, vou ter a necessidade então de calcular os valores seguintes. Como é que eu posso fazer este cálculo? Em primeiro lugar, vou ter de identificar, ou a forma como implementei vai ser identificando em primeiro lugar qual é que será o meu valor, o primeiro valor de média, ou o primeiro valor da média do ganho, a média da perda, ou seja, first igual df avg gain, ok? E aqui aquilo que vou fazer é first valid index. E eu vou fazer print deste valor. Vou esconder aqui este. Ok. Ele está-me a dizer que o meu primeiro valor válido está na posição 14. O que é que isto me vai permitir? Vai-me permitir diferenciar qual é que é o meu primeiro valor da média e quando é que começa os seguintes para eu depois fazer a alteração do cálculo. E como é que eu vou
calcular. Uma vez que isto acaba por ser uma forma recursiva, digamos assim, porque vou ter sempre necessidade de fazer o cálculo, ver o valor anterior e esse valor anterior vai influenciar o cálculo dos valores seguintes. Por isso vou ter de criar aqui um loop e eu vou fazer um loop que vai me percorrer o meu data frame. E para isso uso o método iterateRows, sendo que aqui nesta variável vou ter a informação do índice e o row vou ter a informação do meu data frame, ok? Vou ter, por exemplo, depois posso aceder aqui às diferentes colunas. E aqui vou diferenciar então, como vimos que era necessário, o que é o primeiro valor, ou o primeiro valor válido, ok? E aqui posso gravar o que seria a minha média anterior. Por isso, row avg gain. E aqui vou gravar a minha média de perdas. E depois, para os valores seguintes, o cálculo será diferente. Por isso, para o primeiro valor eu já tenho, que era este aqui, vai se manter, vai ser esta média de 14 períodos, uma média simples. E depois, para os restantes períodos, como é que eu sei se são, quando é que começam os restantes períodos? Porque, obviamente, aqui estamos a considerar uma janela de 14 períodos, mas se eu quisesse mudar para 30, também quero que este meu código seja flexível e se adapte a essa janela. Por isso, se o index for maior que o first, ou seja, se o index for superior a 14, que no caso é o primeiro valor, então eu vou calcular de forma diferente a média. Como é que eu posso fazer isso? Então, primeiro vou buscar o valor do ganho, ou seja, neste caso, imaginemos que o index era 15, por isso seria o segundo valor. Eu vou aqui à linha 15 e vou buscar a coluna average gain e vou-lhe atribuir valores. Que valores é que eu vou atribuir? Vou-lhe atribuir o previous gain vezes o tamanho da janela menos 1, por isso vai ser o peso que eu vou dar à minha observação anterior, ok? Vou ter este valor, estou aqui a ter cuidado com os parênteses, garantir que está direito, ok? Mais o valor do ganho, referente ao período atual, isto tudo a dividir pela janela, ok? E voltando ao nosso Excel, para ver então o que é que estamos a introduzir, é exatamente isto. Ou seja, será average gain do período anterior vezes o tamanho da janela menos 1, no caso aqui seria 14, mais o valor do ganho deste período, que no caso é 17 de janeiro, a dividir pela janela, que no caso são 14 dias aqui neste exemplo do Excel. Por isso, voltando aqui ao Python, posso fazer então esta atribuição. E depois, também vou ter de gravar para os períodos seguintes o meu average gain. Qual é que será o meu average gain? Será este valor que quando percorrer, ou seja, quando correr esta função, este ciclo, eu vou gravar aqui este valor, mas no ciclo seguinte este será o valor anterior e por isso eu quero gravá-lo para poder usar no cálculo do valor seguinte. E a mesma lógica se aplica para a perda. Por isso aqui average loss, previous average loss, só ter cuidado para não me enganar aqui nesta alteração. Average loss, previous average loss, ok. E aqui average loss também. Ups. Aqui isto às vezes ajuda a fazerem Ctrl+C destes valores, que às vezes se houver aqui algum, para não se enganarem, a escrever o nome das variáveis. E pronto, temos então aqui o cálculo, podemos correr a ver se está tudo ok. E parece que temos aqui um errozito. Else if, também é importante, a ver se está tudo ok. Aqui um W a mais. Pronto, agora acho que correu e ficou tudo direito. Etapa seguinte, por isso o que é que nós calculamos? Voltando então ao nosso Excel, já temos agora a nossa coluna da média dos ganhos, temos a nossa coluna da média das perdas, agora aquilo que nós queremos calcular vai ser o nosso RS,
O que é o nosso RS? É igual para os diferentes períodos, aqui não estamos a diferenciar entre o primeiro e os seguintes. Vai ser o rácio entre o ganho a dividir pela, ou seja, a média do ganho a dividir pela média das perdas. Então isto é bastante simples. Basta-me simplesmente criar uma nova coluna, RS, que será, eu até aqui posso colocar como à semelhança do que fiz anteriormente, para diferenciar, se tiver um RS com diferentes períodos, df do average gain, que é este meu valor, a dividir pelo df do average loss. Ok? E tenho o cálculo. Vamos ver se está tudo ok. Ok, sem nenhum erro. E agora o RSI, que também vai ser uma conta relativamente simples em comparação com o que já fizemos. Como é que se calcula? A mesma lógica. Vou aplicar aqui, por isso RSI, e agora aqui o tamanho da janela para diferenciar vai ser igual a 100 menos, e podemos voltar aqui à fórmula inicial, aparece aqui, ok? 100 menos 100 a dividir por 1 mais average gain a dividir pelo average loss, ok? E temos aqui os nossos diferentes valores, e aqui estamos a ver como é que é feito o cálculo, igual para todos os períodos. Por isso, voltando aqui ao nosso Google Colab, por isso será 100 a dividir por, abrimos aqui parênteses, o mais data frame e o nosso RS. Ok? Por isso, 1 mais o nosso RS, este valor ficará a dividir 100 a dividir por este valor e depois subtrair ao 100. E agora podemos correr e já temos então aqui toda a nossa informação. Se eu puser aqui df, vou selecionar só aqui algumas colunas, por exemplo 14 e aqui o RS e 14 também, ponto tail. Vamos ver aqui, vamos ver esta informação. Vou colocar aqui os nossos valores, podemos ver que já está a calcular aqui então tanto o RS como o RSI. Agora, o que seria também interessante era ver graficamente esta informação. E para isso, basta-nos fazer uso então do Matplotlib para criarmos uma figura com estes valores. Como é que eu posso fazer isso? Subplots, já vimos várias vezes esta função, aqui falta-me um G, fig, plt.subplots, só garantir que estou a escrever bem, ok? E depois adiciono estes meus plots, vou adicionar então a informação da data no eixo de X e posso também fazer a representação do RSI 14 dias. E posso adicionar um label também para vermos, para conseguirmos identificar no gráfico esta informação. E pronto, e posso fazer agora também uma etapa só de formatação. Posso adicionar aqui um label no eixo do Y. Posso adicionar também um título, sempre interessante também para ficar mais bonito o nosso gráfico, Relative Strength Index, ok, RSI, e adicionar então a legenda ao nosso gráfico. E depois, aquilo que também podemos adicionar é o Auto FMT XDate, só para não ficarem sobrepostas a legenda do X. E pronto, e aqui temos o nosso gráfico do RSI. Se eu quisesse ver um gráfico com um RSI referente a outro período, também o poderia fazer. É a vantagem de termos então criado este ciclo, digamos assim, e este cálculo, tendo por base esta variável, é que se eu agora colocar aqui, por exemplo, imaginemos 6, ou seja, agora vou calcular o RSI tendo por base um período ou 6 períodos, no caso 6 dias, posso correr, ele vai-me criar no meu data frame o RSI associado ao 6, e agora aqui basta adicionar ao meu plot o RSI de 6 dias. RSI 6 e esperar pelo output. E podemos ver aqui a diferença de considerar então
um Relative Strength Index, ou um índice de força relativa, considerando 14 períodos, que será o azul, e considerando 6 períodos. E pronto, espero que o vídeo tenha sido claro e vemos então no próximo episódio. Muito obrigado pela atenção. Adeus.